Olá, mulheres do agro! Eu sou a Paula Triaca e esse é o AgroPink Podcast, o podcast feito para impulsionar a participação feminina no agronegócio. E hoje a nossa convidada é a querida Rafaela Sense, médica veterinária, mestre e doutoranda em zootecnia. Bem-vinda, Rafa! Obrigada, Paula. É uma honra. Fiquei honrada realmente quando recebi o convite de vocês. Eu acho muito bacana assim, essa iniciativa de vocês de fazer um canal voltado para as mulheres, para impulsionar, porque a gente que trabalha no campo, né, tem aí ainda algumas dificuldades na inserção no mercado. É um mundo ainda muito masculino, apesar de a gente ser muito respeitada no campo. Hoje, graças a Deus, em todos os lugares que eu atendo, eu tenho um respeito muito grande, mas a gente vê que é umazinha no mundo muito masculino, né? Então eu acho muito bacana vocês estarem fazendo isso e deixando a gente mostrar um pouco mais, né, de como é o nosso dia a dia. Sim, nossa, pra gente vai ser uma honra ter você contando essa história. E vamos começar justamente com o início da sua história com o agro, né? De onde vem o seu contato com o agro, né? Com a família, conta um pouquinho pra gente. Então, eu, assim como você, sou cria do PADEF, né? Meus pais também vieram do sul, essa questão toda que veio, né, para explorar o cerrado na parte de agricultura. Então, eu nasci nesse meio, né? Nasci na inserção do agronegócio. Então, pai, tio, vô, todo mundo veio de lavouras e a questão da pecuária. Só que eu sempre fui mais pro lado da pecuária. Então, assim, desde criança, meus pais falam que desde que eu tinha uns 5 anos eu falava que eu ia ser médica dos bichos. Ah, que legal. Não sabia falar veterinário, mas eu falava, vou ser médica dos bichos. Sim. E assim foi. Eu lembro que no terceiro ano tinha aquela questão das pessoas, ai meu Deus, eu não sei que curso eu faço, o que eu ponho no vestibular. E eu sempre tive isso muito claro, assim, eu nunca tive dúvida do que eu iria fazer. Então eu fiz medicina veterinária, me formei e dentro da medicina veterinária me apaixonei pela área de nutrição animal. Então aí eu fui buscar a parte de especialização na zootecnia, que é a área de nutrição animal. Então eu fiz o meu mestrado, né, na Universidade Federal de Viçosa, estou fazendo o meu doutorado ainda, ele está em stand-by agora com o tratamento de câncer, mas se Deus quiser, assim que tudo passar, eu retomo e aí eu termino ele. Muito legal. Você falou então que você entrou, né, na faculdade de medicina veterinária já com essa certeza. E como que foi a sua entrada? Como foi a sua faculdade, seus desafios, os seus maiores aprendizados dentro da universidade? Dentro da faculdade, assim, eu sou uma pessoa nerd, não adianta. Desde sempre eu fui, desde pequena, até umas amigas minhas que eu estava ontem, elas falaram, não adianta, a Rafa sempre foi a nerd da turma. Então eu sempre gostei muito de estudar. Sim. Então a faculdade para mim, ela foi desafiadora no sentido de que é um conteúdo muito extenso, são muitos animais, a gente tem que estudar a anatomia de cada tipo, as diferenciações, entender que uma coisa é diferente da outra. Só que sempre foi um desafio saboroso de viver, porque eu sempre gostei de estudar e sempre foi um conteúdo que me trazia prazer. Então, assim, durante a faculdade eu aprendi que realmente a gente, sem o estudo, você não consegue aplicar nada. A gente tem muito conhecimento, a gente traz muito conhecimento de vida, de família, de histórias, mas só o estudo te leva a ter um afunilamento daquilo que você quer fazer. Entendi. Então hoje eu tenho certeza que eu só consegui montar a PH, controle de qualidade, que é a minha empresa, por sempre ir afunilando na parte do estudo. Então, assim, a faculdade me trouxe vários aprendizados também, que o trabalho em equipe é necessário, você não consegue fazer nada sozinho, você precisa ter pessoas te assessorando, te ajudando, um sabe um pouco mais de uma coisa, outro sabe um pouco mais de outra, e me ensinou muito a ter a certeza e a humildade de falar, olha, isso eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou ir atrás e depois eu te trago a resposta. Então, eu levo isso até hoje, no meu dia a dia. Quando tem clientes que me ligam querendo saber alguma situação, eu falo, olha, essa situação eu não sei te dizer a resposta agora, mas eu vou estudar, eu vou ir atrás, eu te trago. Então, eu acho que a humildade, apesar da gente ter títulos acadêmicos, estudar e tal, a humildade ainda é o que leva a gente mais longe, com certeza.
Muito legal, Rafa. E assim, para quem está entrando na faculdade de medicina veterinária, você tem alguma dica assim, prática do que fazer, o que não fazer, o que você teria feito diferente? Assim, é um mundo muito grande. As pessoas entram muitas vezes na faculdade de medicina veterinária achando que é cuidar de cão, gato ou ir pro campo mexer com boi e cavalo. É muito além disso, né? Eu falo que hoje eu sou uma médica veterinária muito mais zootecnista do que médica veterinária pelas minhas especializações. Sim. Eu não sou médica, né? Então eu não atuo clinicamente. E eu, assim, vejo o animal raríssimas vezes, porque hoje o meu trabalho ele é basicamente burocrático. Então, assim, entre com a cabeça aberta, porque é um campo que tem muita coisa a ser feita e tem muito pouco profissional nas áreas escondidas da veterinária. Então as pessoas, muito veterinário fala assim, eu me formei em medicina veterinária, mas para ser plantonista de clínica, um salário é ruim, ou é muito difícil, ou é muito corrido. Cara, existe um leque tão grande dentro da medicina veterinária. Você pode trabalhar com saúde pública, você pode trabalhar com alimentação animal, que é o meu caso, regularização, reprodução, clínica, laboratórios. Então, assim, explorem. Enquanto vocês estiverem na faculdade, façam o máximo de estágio que vocês possam fazer em diferentes áreas. Porque eu mesma entrei na faculdade querendo ser cirurgiã de equino. Não, eu vou só mexer com o cavalo. Quero ser aquela que o cavalo, não sei aonde, deu um problema, tem que chamar a doutora Rafaela voltas, né? Nossa, até que eu fiz o meu primeiro estágio com equino, em hípica. Falei, não quero isso pra minha vida. E aí fui fazendo outros estágios, fui conhecendo outras coisas, e aí hoje trabalho numa área que eu nunca imaginei, e eu amo o que eu faço. Então essa seria a dica para quem tá entrando na faculdade veterinária. Ótimo, ótima dica. E assim, depois que você saiu, você já foi direto pro mestrado? Como que foi essa escolha de fazer? Isso é até algumas pessoas que estão formando já vieram conversar comigo sobre isso. Não, eu me formei e aí eu fiquei trabalhando 5 anos no mercado de trabalho. Então, eu entrei no mestrado um pouco velho. Eu lembro que eu era assim, era uma diferença de idade um pouco considerável das outras pessoas que estavam na minha turma, logo quando eu entrei, porque eram pessoas que tinham recém-formado. Então, eu trabalhei durante 5 anos. Meu primeiro emprego foi com análises clínicas de cão e gato. Então, eu trabalhava no laboratório fazendo exame de sangue, urina e fezes de cão e gato. Foi por pouco tempo, mas foi o meu primeiro emprego de carteira assinada como veterinária. E de lá eu fui trabalhar numa fábrica de ração, que eu fiquei como responsável pela fábrica, na parte técnica e nessa parte burocrática relacionada ao Ministério da Agricultura. E aí foi que eu conheci o incrível mundo das fábricas de ração e me apaixonei. Legal. E aí eu fiquei nessa mesma indústria, que para mim foi uma escola. Aprendi muito com as pessoas que trabalhavam na indústria, com a dona da indústria. Ela, assim, para mim foi uma grande professora. Então hoje eu vejo que o meu empreendedorismo, né, porque hoje eu sou empresária, veio muito do que eu aprendi com ela. Mas aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu quero voltar a estudar. Então, assim, quando eu me formei, eu tinha certeza que eu queria fazer mestrado. Só que eu não queria emendar. Até porque eu formei na UPS, eu não formei em instituição federal. E a UPS, ela é uma faculdade muito boa, mas não que isso seja ruim, ela te prepara para o mercado de trabalho. Ela não te prepara para a vida acadêmica. Entendi. A UNB já é o contrário, como é lá a UFV. Todas as universidades, elas têm uma parte da iniciação, as universidades federais, né, e públicas, de iniciação científica muito forte. Então a pessoa já é meio que natural querer emendar um mestrado, um doutorado. E eu nunca tive isso durante a graduação. Então eu saí assim com aquela vontade de trabalhar. E assim foi. Só que eu sempre tive, eu vou voltar para fazer mestrado um dia. E aí depois de 5 anos de formada, eu falei, chegou a hora de fazer meu mestrado. E aí eu fui atrás das universidades que tinham o mestrado em zootecnia, que era este título que eu queria ter, mestre em zootecnia. A UNB não tem, né? Porque a UNB não tem faculdade de zootecnia. Então eu fui via UFG em Goiânia e via Universidade Federal de Viçosa, que é a principal referência na zootecnia hoje no Brasil. E aí passei no processo seletivo e fui embora para lá em 2019. Então o meu mestrado iniciou em 2019, acabou em 2021.
E aí eu falava, não vou fazer doutorado de jeito nenhum. Eu preciso voltar a trabalhar. Porque daí a minha veia empreendedora e da parte da iniciativa privada também falava falava muito. Eu vi que eu não nasci para ser pesquisadora ou servidora pública ou nada disso, porque eu tinha as coisas na universidade que eu precisava de respostas. Eu falava assim, gente, é só pegar, olhar e me responder. Por que é tão burocrático? Por que é tão demorado? E aí, no finalzinho do mestrado, fui conversar com o meu orientador e ele falou se eu não tinha interesse em fazer o doutorado, que ele tinha interesse que eu continuasse na equipe. E aí eu falei pra ele que eu faria, porém com algumas condições, que eu não iria ser bolsista, porque eu precisava voltar a trabalhar. Eu não ia mais aguentar 4 anos daquele ritmo, sabe? Entendi. De universidade e tal. E aí ele aceitou, assim foi, tanto que eu não sou bolsista do doutorado, por isso que eu tenho empresa, por isso que eu trabalho. Eu não tenho esse vínculo com a universidade de dedicação exclusiva. E aí estamos, aí já se passaram 3 anos do doutorado, falta 1. E quase lá. Então, assim, as pessoas que eu vejo que entrar no mestrado e no doutorado depois de uma experiência profissional, você já está mais direcionado do que você quer e o que você não quer. E enxerga com outros olhos, com outros olhos. Uma questão assim do que você vai explorar dentro do mestrado e do doutorado, você já tem uma linha do que é necessário ser estudado na demanda do mercado de trabalho. Justamente. Então, assim, tanto que o meu doutorado, o meu foco de pesquisa e a minha pesquisa é o que a minha empresa trabalha. Então, se eu estou trabalhando, então, assim, meus clientes me trazem demandas e a partir dessas demandas a gente está desenvolvendo experimentos, projetos para eu ter uma resposta para eles. Então, essa interação é muito bacana, porque você realmente está estudando, pesquisando, né, na área acadêmica, algo que vai ser aplicado de fato. E isso é o que eu vejo uma distância muito grande entre a academia e o campo, sabe? Tem muitas pesquisas que são maravilhosas, que são sensacionais, mas que elas são pesquisas feitas para a pesquisa. Então, só quem vai usar aqueles dados são próprios pesquisadores. E eu vejo que tem, assim, então muitas vezes você chega, eu tô com dados de um artigo científico para um produtor rural, para alguma coisa, e você fala assim, não quero nem saber, que esse povo aí faz cada pesquisa que, sabe? Então, eu sinto um pouco essa, e aí é o que eu tô tentando diminuir essa distância, sabe? Com o meu doutorado, a ideia foi justamente essa. E qual que é o tema, assim, do meu doutorado? Eu trabalho com a parte de controle estatístico de qualidade em fábricas de ração, em produtos destinados à alimentação animal. Então, hoje a minha empresa e o meu foco do meu doutorado é você pegar a legislação brasileira, o que o Ministério exige que essas fábricas de ração tenham, desenvolver ferramentas e processos padronizados para que elas consigam atender à lei, mas sem perder qualidade e sem ser tão oneroso dentro da indústria. Entendi. Porque hoje o Ministério da Agricultura ele te pede uma série de coisas, né? Eu trabalho principalmente com essa parte regulatória e que muitas vezes eles não são aplicáveis na indústria. E aí a gente tenta desenvolver ferramentas para que sejam aplicáveis, para que você esteja em dia com a fiscalização, mas que eles também não sejam tão onerosos para a indústria. Porque muitas vezes a fiscalização pede alguma coisa e eles viram as costas e vão embora. Não quer saber se é fácil de fazer, se é difícil, se é caro, se não é. Sim. Então o foco do meu doutorado é esse. Entendi, não, muito bacana. E em relação então a essa sua parte empreendedora, né, que surgiu depois, você já tinha feito o mestrado, né, quando você fundou. Fala um pouco sobre a sua empresa, né, o nome, como que funciona, como é o seu serviço dentro da... A PH Controle de Qualidade, ela nasceu assim da demanda do mercado. Quando eu trabalhava nessa empresa que eu falei, que eu trabalhei antes de fazer o mestrado, eu fiz toda essa parte regulatória da empresa junto ao Ministério. E eu lembro que o fiscal que fiscalizava na época, um dia ele me olhou e falou assim, Rafaela, especializa nisso, mexe com isso, porque você leva muito jeito. Eu nunca vi uma pessoa que desenvolve esses documentos de uma forma tão prática, tão rápida. E não existe isso no mercado. Só que como toda boa pessoa que acha que não é isso, fui fazer meu mestrado, porque eu queria ser nutricionista de vaca. Eu queria ser quem formula as dietas e tal. Só que acabei o mestrado, antes de acabar o mestrado, teve uma empresa que entrou em contato comigo
porque teve acesso ao meu currículo, teve acesso ao meu nome e falou: eu estou com os problemas burocráticos no ministério, você não pode resolver para mim? E eu fui e resolvi. Nisso apareceu outra. Ah, fulano de tal me disse que você resolveu o problema burocrático dele no Ministério da Agricultura. Eu tô com esse problema, você pode resolver para mim? Então, basicamente, os clientes criaram a sua empresa. Criaram a minha empresa. E aí nisso, eu sempre falo que às vezes a gente se desespera quando algumas janelas da nossa vida se fecham, mas é porque portas muito grandes vão se abrir. Então, Deus, por alguns motivos, fechou uma janela minha lá em Minas. E eu voltei para Brasília achando assim, meu Deus, achando que ele ia fazer minha vida lá em Minas, né? Por conta que eu já estava lá e queria morar lá. Eu sempre tive vontade de morar no interior. E devido às circunstâncias da vida, eu voltei para Brasília. No que eu voltei para Brasília, abriu-se a porta chamada PH. E aí começou. Um cliente, outro. Numa questão de 3 meses, eu tinha 4 indústrias que tinham me procurado. Nossa. E eu falei assim, eu preciso abrir um CNPJ, porque eu preciso começar a emitir nota. E aí nasceu a PH. Então agora em setembro, a PH fez 2 anos, que é exatamente 2 anos que eu voltei para Brasília. E hoje, assim, eu já atendi mais de 17 indústrias nesses 2 anos. E hoje eu tenho 10 indústrias, entre indústrias, fazendas, enfim, 10 clientes fixos que eu atendo rotineiramente, mensalmente. Alguns eu vou a cada 15 dias. Mas a gente trabalha de forma integral, remotamente, porque o serviço do Ministério, ele é de forma remota, né? Sim. Ele é todo via sistema, ele é todo via e-mail. Então, eu falo que a PH foi criada por Deus, não tenho dúvida, ela veio até mim, e aí as coisas foram surgindo. Aí fui atrás de fazer marca, decidi o nome. E o nome, fala um pouquinho também, da a gente história, já estava conversando sobre isso. Se chama PH por 2 motivos. Primeiro, porque o meu nome, Rafael, é com PH, né? Então faz essa referência. E a PH de ponte de hidrogênio, né? De potencial hidrogênio, que é o que a gente mais mede na qualidade de alimentos, né? Principalmente se você for mexer com carne, leite, essas coisas. Então um dia eu tava conversando com a minha irmã e ela me pediu para resolver um problema para ela e ela mandou assim: ah, você é foda com PH. E eu pensei, com PH mesmo, né? Porque meu nome é com PH. Aí tico e teco bateu, eu falei, gente, olha aí o nome da minha empresa. E aí foi assim que ela se criou, né? O nome PH, o nome fantasia dela, que a razão social não é essa. E aí quando eu fui desenvolver a marca, eu pedi para a pessoa que fez a marca realmente fazer algo assim. Eu não queria uma marca que remetesse ao agro. Com verde, com marrom, com essas coisas, porque puxa muito pro agro. Eu queria uma marca que remetesse mais a laboratório, a limpeza, a controle. Para a pessoa olhar e falar assim, essa empresa trabalha com alguma coisa de controle, de laboratório, era o que eu mais queria que trouxesse. Porque apesar de eu estar inserida no agro, no mundo de ração e de alimento, eu tenho alguns clientes que são alimentos humanos, então eu trabalho também com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, são indústrias, né? Então, para a indústria, eu prefiro que tenha mais essa remetência a laboratório do que lá no campo. Então, foi por isso que ela também, ela não tem uma cara do agro, não. A gente colocou ali com fundo lilás, mas o fundo é branco, né? É só por conta da imagem mesmo. E aí é rosa e azul. E azul marinho. E azul marinho. Ficou bem bacana. E aí, quando foi criar a marca, a Sara, que foi a pessoa que fez, ela me falou assim, quais são as cores que você mais gosta, né, e tal, pra gente criar a sua marca. Aí eu falei, rosa e azul. Aí ela, então, mas rosa, né, não fica muito e tal. Ela falou, fala outras cores. Eu falei, amarelo e azul, cinza eu também gosto, porque eu não queria verde nem marrom. Aí ela fez em amarelo. Eu olhei pra ela e falei assim, Sara, eu quero a minha marca rosa. Ela falou, então vamos fazer rosa. Não tem problema. Ótimo. A marca é sua, a empresa é sua. Se você quer rosa, vai ser rosa. Eu falei, então é rosa. E eu acho legal que deu esse toque feminino também. Justamente. E como que tá sendo pra você ser empresária, né, como mulher, nessa área do agro? Você acha que tem muito espaço para as mulheres empreenderem no agro? Como tem sido a sua experiência nesse sentido de inserção no mercado? Tem sido muito tranquilo em relação assim, eu nunca
sofri nenhuma resistência, sabe? De chegar na indústria, apesar... E aí tem toda aquela questão que, infelizmente, às vezes as pessoas acham que não é verdade. Mas, sou baixinha, não tenho uma cara de uma pessoa muito da minha idade. Muitas vezes falam que eu acho que eu sou mais nova. Então, muitas vezes quando eu chego, são pessoas que têm idade para ser meu pai, para ser, às vezes, meu avô. Então, eu sempre tive medo de chegar e falar, olha, eu trabalho esse, assim, e ter alguma resistência. Tipo assim, o que essa menina acha que tá fazendo, né? Mas, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Então, eu acho que isso vai muito da maneira com a qual a gente se porta no momento em que você está tratando de negócios. Sim. Então, eu acho que, independente do agro, eu acho que em qualquer setor do empreendedorismo, a gente tem que entender que em alguns momentos a gente tem que deixar de lado essa história de ser mulher ou de ser homem. Somos dois seres humanos tratando de negócios. Sim. Então, eu vejo que eu nunca tive nenhum problema, não sei se foi sempre pela minha postura, eu sempre tive uma postura firme, sem ser agressiva, mas também nunca fui de muita conversinha. Sento, converso o que precisa ser conversado, e eu acho que passando a segurança do que você está fazendo, não independe se você é mulher, se você é homem. Eu acho que você vai conseguir se inserir no mercado de qualquer forma. Então eu acho que o mercado é muito vasto, é muito grande. Eu acho que as mulheres que têm vontade, elas têm que ir mesmo, não precisa ter medo, eu sou mulher, será que você aceita? O que eu acho é que a gente tem que pensar e sempre levar a segurança daquilo que você está fazendo. Porque se você for bom naquilo e passar a segurança que o seu cliente procura, você não vai ter problema. Então, assim, graças a Deus, nunca tive problema nenhum, nem no campo, com o pessoal que trabalha diretamente com os animais ou trabalha diretamente com os maquinários nas fábricas. Sempre chego, sempre com muito respeito às pessoas também. Então, eu acho que foi aquilo que eu falei no começo. Respeito, humildade, postura. Eu acho que isso te insere em qualquer setor que você for. E isso serve para nossa vida social também. Com certeza. Então, eu nunca senti essa dificuldade. Que bacana. Isso é bom até pra gente encorajar muitas mulheres a entrarem no agro. Porque o agro, ele tem essa imagem, assim, para as pessoas, muitas vezes, de uma área totalmente masculina, uma área onde as mulheres não conseguem entrar, uma área muito machista. Mas, apesar de, óbvio, né, existirem situações, às vezes, com certeza. Mas existe espaço pra gente, com certeza. Com certeza. E assim, é um mundo muito masculino? Não vou dizer que é feminino. Não é. Todos os meus clientes, as pessoas das quais eu trato, só de todos os meus clientes, só um é uma mulher. Os outros todos são homens. Então, assim, é um mundo masculino. Não tem como. Porque, querendo ou não, você vai... Que nem eu, trabalho com fábrica de ração. Eu vou entrar numa fábrica de ração, o trabalho de uma fábrica de ração é um trabalho pesado, é um trabalho braçal. Então, é óbvio que 99% dos funcionários serão homens. Então, você vai numa fazenda para mexer com gado, para mexer com isso, para trabalhar ali no braçal, um serviço pesado, é notório que vão ser homens. Então, assim, a parte operacional, ela é muito masculina, não tem como. Mas eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito ou nenhum tipo de abuso, assim, de me sentir incomodada, um olhar, uma piadinha, nada. Mas eu acho que isso é muito pelo que eu falei, a postura, a humildade e a confiança do que você tá falando, do que você tá trazendo. Eu sempre tento, quando eu vou conversar com alguma pessoa, levar alguma coisa para ela, algum conhecimento, alguma coisa. Primeiro eu escuto as dificuldades que ela tem, o que ela tá... exemplo, você tá aqui trabalhando na máquina de peletizar a ração. Eu preciso que você comece a fazer isso. Só que antes, eu falo, como é que tá? Tá difícil? Você tá com dificuldade? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar seu serviço aqui? Então, quando você deixa a pessoa trazer para você os problemas que precisam ser resolvidos, ela já te recebe com mais abertura. E aí, com isso, você consegue levar aquilo que você precisa. Então, assim, eu vejo muito também que aumentou muito a quantidade de mulheres
na parte comercial do agro. Sim, na parte comercial e também nessa parte de consultoria, como você dá, a parte de empreender, porque justamente até o digital, você mesmo falou que trabalha muito de forma remota. Isso possibilita que mulheres, inclusive, que antes não trabalhavam fora, né? Porque precisavam estar ali com os filhos, ou estar em casa, ou moram na cidade, elas têm acesso a trabalhar com agro de casa. Com certeza, e tem muita coisa. Eu falo assim, o meu trabalho hoje, a PH, eu tenho uma equipe, tem outras 2 pessoas que trabalham comigo, então a gente às vezes fica 2 semanas sem se encontrar presencialmente. Reuniões de forma remota, cada um vai resolver uma coisa em algum cliente, quando a gente precisa fazer uma visita presencial a gente vai, então possibilita demais isso. E eu acho que assim, se a pessoa quer, ela consegue. Eu falo muito que existe só um plano A, não existe plano B, porque o plano A é o plano A, eu vou fazer isso. E se esse caminho não der certo, eu posso procurar outros caminhos para chegar na minha meta final. Né? Se eu quero trabalhar com água, se eu tenho vontade de trabalhar com lavoura, se eu tenho vontade de trabalhar com gado, se eu tenho vontade de trabalhar com vinho, com cerveja, Gente, se a gente for pensar, tudo é agro, né? Tudo que a gente consome é agro. Então, existe um leque muito grande. E assim, muitas vezes as pessoas acham que para trabalhar no agro tem que ser veterinário, agrônomo ou zootecnista, né? Formado numa das ciências agrárias. E não é. Por exemplo, uma das pessoas que trabalham comigo, ela é gestora no agronegócio, formada em gestão. A minha irmã, por exemplo, que trabalha no agro, é formada em relações internacionais. Então, assim, existe muita... a área do direito, da administração, a área ambiental. Então, tem um grande leque. Tem, com certeza. Muito bacana, Rafa. E em relação ao empreendedorismo em si, quais têm sido as maiores dificuldades de tocar uma empresa? Você já tinha, assim, uma base da sua família, por sua família também mexer com empresas? Ou você tem enfrentado, assim, algum desafio de empreender em si? A questão, assim, do empreendedorismo, como você disse, eu trago de berço, né? A minha família a parte, tem indústria, a parte comercial também. Então, muitas coisas eu aprendi com eles, muitas coisas eu consegui vivenciar o que dá certo, o que não dá, e evitar fazer aquilo, copiar o que deu certo, né? E descartar aquilo que a gente já viu que dá errado. E hoje, assim, eu vejo que a maior dificuldade é a parte de gerir mesmo. Porque eu tenho a parte técnica para resolver, eu tenho os assuntos burocráticos dos meus clientes para resolver, mas eu tenho que estar lidando ali com contador, com contratação, com compra do que precisa. Então, às vezes eu falo, eu gostaria de ter um administrador para minha empresa, porque realmente eu vejo que cada vez eu acabo delegando mais a parte técnica para quem trabalha comigo e ficando mais na parte administrativa. Mas, assim, dificuldades de falar, nossa, isso aqui é muito difícil de resolver, graças a Deus até hoje eu não passei. Querendo ou não, é uma empresa que está começando, tem 2 anos, graças a Deus eu tenho um leque de clientes muito grandes, mas é uma empresa pequena, somos 3 pessoas, então, por enquanto, está fácil de gerir. Mas a minha ideia é realmente expandir, ter vários braços dentro da empresa, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas olham e acham que o empresário é um grande vilão que só fica recebendo dinheiro enquanto todo mundo tá ralando, trabalhando para ele. Não, a gente trabalha 24 horas. Porque você não consegue, quando você está gerindo uma empresa, você não consegue se desvincular daquilo. Os problemas acontecem o tempo todo. Então, eu lembro que uma vez uma pessoa me perguntou assim, você tem empresa? Eu tava pensando em abrir uma empresa também. Como é que você faz para tirar os 30 dias de férias? Eu falei, não tira. Não existe. Viagem, fica lá, emitindo nota. Não existe isso. Sim. Se você quer ter 30 dias de férias, infelizmente ou felizmente, você tem que ser assalariado. Então, assim, é um mundo que... tem ônus e bônus. Justamente. Eu, desde que começou a empresa, eu nunca mais viajei sem meu computador. Nunca mais viajei entrando no avião, respondendo cliente,
É chegando no local, vou passar 4 dias de folga, levo o computador. Porque eu não sei o que vai acontecer. Então, você não consegue simplesmente fechar e desligar pronto, total. 5 dias que eu não vou mexer com a PH. Não existe isso. Então, uma coisa que a pessoa que vai empreender tem que entender é isso. É um trabalho de 24 horas, é um casamento, é um filho. É algo que você não se desliga. Mas é muito bom. Muito. Quem gosta é muito bom. Você vê crescer, você vê aumentar clientes. A primeira contratação que eu tive que fazer, eu falei, gente, eu preciso contratar uma pessoa para me ajudar. A segunda contratação, eu falei, cara, cresceu ao ponto de eu precisar de mais uma pessoa. Então, assim, é muito legal. Para mim, uma das coisas mais gratificantes do empreendedorismo é você gerar empregos. É você dar a chance das pessoas trabalharem, terem o seu sustento de forma honesta, fazendo aquilo que elas gostam. Graças a Deus, as pessoas que trabalham comigo dizem que gostam do que fazem, de estar trabalhando na PH. Então, assim, eu sempre procuro deixar um ambiente favorável para todos, não só para mim. E graças a Deus tem dado certo. Ai, que bacana, Mas é muito Rafa. bom. Mas isso que você falou realmente é uma questão que muitos empresários descobrem, né? Que, por exemplo, se você é um cozinheiro e você vai abrir um restaurante, vai chegar um ponto onde você não vai mais cozinhar. Justamente. E com o agro é a mesma coisa. Você tem a parte técnica, você tem que entender daquilo justamente para conseguir delegar, mas o empresário acaba tendo que atuar na gestão e muitas vezes a gente, dentro da universidade, da faculdade, a gente não pensa muito nessa possibilidade. Não, eu vou empreender. Até porque não existe muito conteúdo dentro da faculdade sobre como empreender. E é um desafio para quem vai chegar no mercado de trabalho, resolve fazer isso e não sabe nada de gestão. Justamente. Mas é o que acaba acontecendo. A gente vai procurando conhecimento, capacitação para ser um bom gestor além de um bom técnico. Justamente, eu vejo clientes meus que são veterinários, mas que hoje ficam o dia inteiro no escritório administrando. E aí tem os veterinários que trabalham no campo para eles. Sim. Porque não consegue. E assim, como você falou, na universidade, na faculdade, o mundo fábrica de ração, né? Ele é um mundo que ele não é falado. Na medicina veterinária não fala, na zootecnia é uma pincelada, e é um mundo em que você não acha profissionais que entendam daquilo, de processo, de controle, e vai muito dessa parte de empreendedorismo para você entender o funcionamento de uma fábrica de ração. Então a parte de alimentação animal, no geral, ela é ainda muito pouco explorada, e aí você tem essas duas questões. A pessoa sai da universidade, da faculdade, sem uma noção de empreendedorismo e sem uma noção desse ramo especificamente que eu vejo, né? Quando eu converso com colegas veterinários e zootecnistas e agrônomos, que são geralmente os 3 profissionais que atuam dentro de uma fábrica de ração, essa parte que eu faço de controle de qualidade, a maioria fala assim, Rafa, eu não sei nem por onde começar. Então, que volta aquilo que a gente falou no começo, é uma área ainda pouco explorada, e aí casa com o empreendedorismo. Então, eu consegui juntar 2 coisas aí, que o mercado de trabalho tem pouco, e graças a Deus a PH tá indo super bem. Muito bacana, Rafa. E como é que faz para contratar a PH? A PH, geralmente as empresas, as indústrias, elas chegam até a gente por 2 motivos, né? O primeiro, quando ocorre uma fiscalização do Ministério, né? Porque as fábricas de ração, elas são periodicamente fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura. Então, a cada fiscalização, isso gera um processo burocrático. Então, algumas empresas chegam até nós depois que elas sofreram a fiscalização para poder organizar o processo todo que o Ministério está pedindo. E tem algumas indústrias que chegaram até nós querendo organizar o processo, prevenindo uma fiscalização. E outras, o que é mais raro, mas o que é maravilhoso quando acontece, é a indústria querer organizar o seu processo para de fato ter um controle melhor daquele produto que está sendo produzido. Então, assim, se você tem fábrica de ração ou fábrica de alimento, que eu falei, a gente hoje trabalha com alimento humano também, a gente tem clientes que produzem farinha de trigo, flocão, fubá de milho para alimentação humana, e também a gente tem clientes que são pessoas
que produzem ração na sua fazenda para consumo próprio, mas que estão preocupadas em, de fato, fornecer para os seus animais uma ração de qualidade. Porque muitas vezes a gente vê, assim, em fazendas, a fábrica de ração funcionando de qualquer forma. Só que ela é o coração de um confinamento. Ela é o coração de uma fábrica, de uma fazenda que produz leite, porque é dali que a gente fala, é ali que você vai transformar em carne, você vai transformar em leite, ou você vai transformar em ovo. Então, as fazendas também que estão preocupadas com isso, em organizar e melhorar o controle de qualidade das suas fábricas de ração, a gente também trabalha. Então, pode contactar com a gente, pode entrar em contato com a PH. A gente não tem rede social de Instagram, mas a gente tem o site da empresa, que no site da empresa tem todos os contatos. Muito legal, Rafa. Então, gente, quem precisar ir, né? E bom, Rafa, então a gente vai entrar agora numa outra parte da conversa muito especial. A gente está no Outubro Rosa e a gente trouxe a Rafa, né, que é uma mulher do agro, e ninguém melhor do que uma mulher do agro para falar sobre prevenção de câncer de mama para outras mulheres do agro. Então, Rafa, né, nesse momento eu não vou fazer muitas perguntas, eu vou te deixar livre para falar o que seu coração mandar e o que você tem para dizer para as mulheres em relação a esse assunto. Bem, foi assim, a questão do câncer, né, ela foi uma coisa muito doida, vamos dizer assim, na minha vida, mas que aconteceu, né, como todo mundo de repente, quando a gente descobre, tipo assim, meu Deus, agora, do nada, vamos dizer assim. Mas o que eu tenho para dizer, assim, eu vou contar um pouquinho de como foi, né, o meu diagnóstico. E antes de começar, o que eu quero dizer para as mulheres é que conheçam o seu corpo. Eu sempre tive o hábito de fazer um autoexame, sabe? Em tudo. Em mama, em colo de útero, em tudo. De conhecer o meu corpo. Porque muitas vezes a gente fica, não vou ficar pegando no meu seio, não vou, né, entender o que está acontecendo no útero ou não. Eu trouxe isso muito da veterinária, vou ser bem sincera, porque quando a gente vai examinar uma vaca ou um animal, a gente coloca a mão, a gente tenta entender o que está acontecendo ali. E eu sempre pensei, a gente olha a úbera, a gente olha que são as principais glândulas, e eu sempre pensei isso. Cara, se eu faço isso numa vaca, por que eu não vou fazer em mim? E foi assim. Então, em janeiro, foi muito doido, na verdade, que em novembro do ano passado, eu encontrei algumas amigas. E quando a gente estava conversando, uma delas me perguntou assim, e aí, Rafa, como é que você tá? Veio na minha mente, assim, eu estou com câncer. E eu até, tipo, fiz uma cara estranha, aí elas, o que aconteceu? Eu falei, sei lá, veio um pensamento muito doido aqui, que eu não quero que eu não quero nem falar. E aí elas, tá, mas tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Eu falei, só um pensamento esquisito, que eu não quero falar. Ok. E aí beleza, eu fui pra casa. E aí, em janeiro, eu fui na minha ginecologista, que eu queria fazer uma contagem de óvulos pra ver, questão de... A gente tem vontade de ser mãe, que tá ficando mais velha, vai ficando preocupada, se tem que congelar ou não, se dá pra esperar. E suou, eu falo que o meu anjo da guarda falou no meu ouvido, pede um exame de mamas. Eu senti assim, pede um exame de mamas. E aí eu pedi pra minha médica, eu quero fazer uma mamografia. E isso é uma questão também que eu vou falar a diferença de mamografia e ultrassom. E aí ela me falou, não, você é muito jovem para se submeter a uma radiação de mamografia. Não precisa. A gente fez um exame seu de mamas, um ultrassom de mamas há pouco tempo. Então não precisa fazer... Não precisa. Eu falei, não, mas eu quero fazer um exame nas minhas mamas. Ela falou, então eu vou passar um ultrassom de mamas. Então assim, mulheres... porque isso aconteceu recentemente, uma amiga minha foi na ginecologista e falou, quero fazer uma mamografia porque a minha amiga teve câncer de mama jovem. E a médica falou, não vou fazer mamografia, vamos fazer um ultrassom. É isso mesmo. O primeiro exame que a gente faz, principalmente nós que temos menos de 40 anos, é um ultrassom de mamas, porque no ultrassom você já vai diagnosticar um nódulo, se existe um nódulo ou não. E dependendo desse tipo de nódulo, aí que você vai pesquisar e lá na frente, de fato, você vai fazer o exame chamado mamografia. Porque ele não é um exame bacana, ele é um exame um pouco dolorido e é uma radiação muito forte. Então não tem necessidade de submetermos isso realmente antes dos 40. Então ela pediu o exame
de ultrassom, eu fiz e apareceu um nódulo muito pequeno, mas que eu não tinha antes. E aí o médico que fez o exame falou assim, olha, eu vou fazer uma classificação aqui, então já vou dar uma outra conceito que a gente vê muito, até para vocês poderem entender os exames de vocês quando fizerem. Todo nódulo encontrado, ele tem uma classificação chamada BIHADS, ou BIHADS. E essa classificação vai de 0 a 6. Então 0 é inconclusivo, 6 é detectado câncer maligno, 1 e 2 são questões que você não precisa se preocupar, você pode repetir o exame a cada 1 ano, só para ver a evolução ou não do nódulo. Existe uma diferenciazinha, então, claro que o seu médico vai sempre poder te explicar melhor, mas só para ter uma noção. A classificação 3, você precisa voltar a cada 6 meses. A 4, eu não me lembro exatamente qual que é o coisa dela, mas eu acho que é um acompanhamento menor que 6 meses. E a 5 já é indicado para você fazer a biópsia daquele material, para de fato saber o que são aquelas células naquele nódulo. Então lá em janeiro desse ano deu uma classificação 3. Volte daqui 6 meses pra gente ver o que é. Ok. Fui pra Viçosa, porque eu sempre vou pra Viçosa 2 vezes ao ano por conta do doutorado. Cheguei lá em Viçosa, estava com meus amigos de Viçosa, eles me fizeram a pergunta, e aí Rafa, como você tá? E veio na minha cabeça de novo, estou com câncer. E eu falei, cara, de novo esse pensamento. Mas, tudo bem. Não falei de novo. Falei, tá tudo bem, tudo ótimo, vida que segue. Ok. E aí teve um amigo meu que você não deve sofrer isso, porque você é uma pessoa alta, nós baixinhos, as pessoas abraçam e levantam. E aí um amigo meu me abraçou e me levantou, e no que ele me levantou eu senti uma dor no seio, assim, surreal. Uma dor que não é a dor de quando só a gente aperta o seio. Uma dor, tipo, parecia que tava entrando uma faca, assim. E aí eu dei um grito e ele soltou, falou, Rafa, o que foi? Eu falei, não sei, amassou meu seio e doeu. E aí, beleza, ok. Aí ele, desculpa. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu fui fazer o autoestoque. E aí eu senti já o caroço, que eu não sentia antes. Então eu falo que foi o abraço da vida. Porque foi Deus, através do meu amigo, que me falou, tem alguma coisa aí. Então eu fiz o autotoque ainda lá em Viçosa, o autoexame, né? Senti o nódulo, que ele já era grande, eu já conseguia passar a mão e sentir ele mexendo. E aí eu falei, cara, eu tô com câncer, eu já ouvi isso 2 vezes dentro da minha mente, é aquele nódulo. E não falei pra ninguém. E aí voltei pra Brasília, e aí, bem, preciso ir no mastologista, né? E aí sabia que ele iria pedir um exame pra comparar. E aí quando a gente tem médico na família, a gente vai pulando etapas, né? Então pedi pra minha prima, que é médica, um pedido de ultrassom de mamas. Fiz ultrassom, mais uma vez Deus agindo. Foi o mesmo médico que fez ultrassom em janeiro. Coincidentemente, porque eu não marquei com ele. E quando eu entrei, ele lembrou de mim. Porque eu lembro que durante o exame a gente ficou conversando sobre gado. Que ele mexia com gado e a gente foi falando sobre gado. E aí ele falou, Fela, não era pra você ter voltado agora, era pra 6 meses. E aí eu relatei. Falei, aconteceu isso. E aí realmente, depois do abraço, que foi a primeira vez que eu senti, ele começou a ficar cada vez mais doído. Então eu já não conseguia mais deitar de bruço. Se eu abaixasse assim pra amarrar o tênis, que apertasse o seio contra a perna, eu não aguentava de dor. Então já tava algo muito estranho. E aí eu relatei isso pro médico. E ele falou assim, não, então eu já vou fazer um exame aqui, vamos ver a vascularização. Porque durante o exame ele melhorou. Você é da área da saúde, você é médico veterinário, eu também não vou ficar falando pra você levar no seu médico pra ele te falar o que eu tô vendo aqui. Ele falou, olha, o nódulo triplicou de tamanho, ele tá muito vascularizado e ele não tem os bordos tão regulares, redondinhos, né? Porque quanto mais esquisito, mais chance de ser câncer. Ele falou assim, então você avisa pro seu médico que eu tô indicando uma punção. E eu vou fazer o laudo bem detalhado do tamanho que ele era pro tamanho que ele tá agora. E aí eu já entrei em contato com a minha prima e foi a indicação de uma punção. E aí ela entrou em contato com um amigo dela, um mastologista, que é o meu mastologista hoje, que é quem me acompanha. E ele falou, olha, então já pede uma ressonância de mama junto com a biópsia. E aí isso foi questão, assim, de 10 dias. 10 dias eu fiz o primeiro ultrassom, 10 dias depois eu estava com o diagnóstico de câncer maligno invasivo do tipo triplo negativo, grau 3, que é o nome inteiro, do tutu.
que eu dei um nome pro meu tumor chamado Tutu. Então a gente batia altos papos. E eu consegui entender exatamente o que ele queria me dizer, sabe? Porque eu vejo que através do câncer, eu falo assim, a gente trata o câncer porque a gente está tratando o físico. Mas antes da gente chegar a tratar o físico, a gente essa cura já vem da alma e do emocional, sabe? Eu sinto que é uma cura da minha alma mesmo. Eu sinto que são coisas que foram ficando, traumas, dificuldades, que foram vindo e que formaram o Tutu. Então, assim, muitas vezes falam assim, não, esse Tutu tem que ir logo embora. Eu falo, gente, ele não é do mal. A gente se entende. Então, parece conversa de doido, mas foi o que aconteceu, sabe? Eu conversava com ele, eu entendia, e até que um dia eu tentei acessar ele e não consegui mais. Então eu tenho certeza que ele já não está mais em mim, sabe? Eu tenho, assim, clinicamente, eu já não sinto mais nada, os médicos também não sentem mais nada. Eu vou fazer exames de imagem essa semana, já me preparando para a cirurgia. Então eu tento acessar ele, e o dia que eu acessar ele eu senti, assim, eu sinto realmente que ele virou muita luz, sabe? Então, apesar do câncer ser um tratamento forte, a quimioterapia é forte, a quimioterapia é pesada, sabe? Então, previnam-se para que vocês evitem ou tenham um diagnóstico no início ao ponto de não precisar de uma quimioterapia, sabe? Porque é difícil, tem dias que realmente dá vontade de desistir. Se eu falar que foram 6 meses nos quais eu fiquei 100% bem, não. Eu realmente procurei ao máximo não parar a minha vida. Então eu continuei trabalhando, a minha empresa cresceu, contratei pessoa nesse período, mas a prioridade era outra. Então, assim, a gente aprender a se colocar em primeiro lugar, eu vejo que foi uma das missões do câncer também. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com os outros e muitas vezes eu me deixava em segundo plano. Então o câncer me mostrou assim, não, peraí, hoje a gente tem que cuidar da Rafaela. Então o diagnóstico foi dessa forma. Eu falo que quem me diagnosticou foi eu e minha prima, porque eu pegava o resultado do exame, falava, deu isso. Aí ela falava, então vamos pedir outro. E assim foi indo. E quando eu peguei o resultado que de fato dava um BIRAD 5, que daí já é 95% de chance de ser um câncer maligno, ela não me falou nada. Só que aí eu mandei pra ela, eu falei, pois é, né, deu 95% de chance de ser maligno. Ela falou assim, como é que tu sabe? Eu falei, querida, eu sou pesquisadora, tu acha que eu não fui atrás de artigo científico pra entender o que é um BIRAD 5? Não coloquei lá no Google, mas eu fui atrás do artigo científico que mostrou as classificações de BIRADs. Aí ela, caramba, esqueci que tu é nerds. Aí eu falei assim, agora vamos esperar a biópsia e se apegar aos 5% de benigno. Mas ele já tinha me falado que ele era maligno, sabe? O Tutu já tinha me dito. Mas ele já tinha me dito que ia passar. Então, assim, uma certeza que eu sempre tive muito grande durante esse processo todo, que apesar de difícil, apesar de ter dias que foram horríveis, apesar de ter dias que dá vontade de desistir, de falar assim, eu não vou fazer essa sessão de quimio, eu não aguento mais, o meu corpo não aguenta mais, passa. É um processo que passa. A gente, às vezes, eu vejo que não precisa entender ele, porque entender o porquê eu tô passando por isso, eu não sei. Mas eu tô conseguindo entender para que eu tô passando por isso. E que ele vai passar. Pra mim, assim, a maior dificuldade do tratamento são os efeitos colaterais da quimio. Ficar careca, pra mim, não foi o problema. Eu até gostei. Não que eu vá ficar assim, tô doida que meu cabelo cresça. Mas eu achei que fosse ser mais difícil, sabe? Perder o cabelo. Agora, os efeitos colaterais, assim, físicos, eles realmente são bem pesados, sabe? Quais são os efeitos colaterais que você sente? Primeiro eu tive uma diferenciação no tratamento de químios brancas e químios vermelhas. As químios brancas, elas são mais leves, né? É um medicamento ainda muito pesado, mas elas são mais leves. Então, são sintomas mais leves. É um enjoo ok, que você consegue lidar, e você fica uns 2 dias, assim, meio fraca, sabe? Mais vontade de ficar deitada. E psicologicamente é um incômodo chato, é aquela angústia, aquela agonia que não te dá
vontade de fazer nada, sabe? Você não consegue nem dormir. Eu comparo muito a uma ressaca horrível. Sabe, uma ressaca que você te dá aquela ressaca moral, a ressaca física, que você não consegue nem deitar e dormir? Fica tudo girando, barriga ruim, estômago ruim, boca com gosto ruim. Só que é isso potencializado em 10. Então a quimio branca foi isso. E eu fiz 12 sessões de quimio branca, uma vez por semana. Então foram 12 semanas direto fazendo. E aí passou pra quimio vermelha. E aí é essa que é a derradeira que eu falo. Que até entrar nela eu tava tranquila. Tinha vontade, ia pro crossfit, malhava, minha vida normal. Só ficava ali os 2 dias que me dava mais uma baixa em casa. Agora, quando entrou a vermelha, foi quando senti. A vermelha, muita gente acha que é vermelha só porque ela é mais forte, mas é porque ela é vermelha mesmo. O líquido é vermelho e o líquido da outra é branco. Então, quimioterapia também é uma dúvida que muitos me perguntam. Ela existe a oral, por comprimido, mas a maioria delas, no caso, né, dos cânceres de mama, é líquida, né, intravenosa. Então a gente põe um catéter, que eu coloquei aqui para facilitar o acesso. Então a vermelha, ela realmente, ela baqueia. Eu passo 7 dias para me recuperar dela. Então assim, intestino principalmente, bagunça tudo, você fica com a barriga muito inchada, desconforto. É um enjoo horrível, é um enjoo que não tem nada. Vonal, Plasil, Dramin. Não, tipo assim, você toma os 3, eles diminuem um pouco o incômodo, mas vem, sabe? E a sensação de impotência é muito grande. Eu sinto que o que mais é forte, assim, na quimio vermelha é a sensação de impotência. Você passa ali dias que você não consegue fazer nada. Porque você não tem capacidade física para fazer alguma coisa. Tipo assim, pelo menos ir na academia, dar uma distraída. Você não tem capacidade intelectual para ler um livro, para assistir um filme. Tudo fica embaralhado, tudo fica ruim. Você não tem vontade de conversar, você não tem vontade de interagir com as pessoas. Eu assim, essa última quimio que eu fiz, eu passei basicamente 7 dias só chorando, porque era a única coisa que dava vontade de fazer. Sabe, assim, é um vazio, uma sensação de, meu Deus, será que eu vou aguentar? Eu, assim, em momento nenhum eu reclamei. Nossa, por quê? Tal. Eu sempre, também é um pouco estranho, mas eu sempre agradeci a Deus pela oportunidade de passar por um renascimento na mesma vida, sabe? Eu sinto que muitas coisas pra mim começaram a ter um novo sentido e muitas coisas fazem com que a gente olhe o mundo de uma forma diferente. É difícil? É difícil. Não desejo para ninguém passe esse tratamento? Não desejo. Mas hoje eu não vejo a minha vida mais sem ter passado por isso, sabe? Não consigo. Hoje eu entendo que para ser Rafaela Sense Vidal, isso estava no script, no roteiro de Deus. Por isso que eu falo, sigo a vida na rota de Deus. E assim, uma coisa que me ajudou muito mesmo foi a conexão com Deus. Assim, eu sempre tive, né, desde que eu me entendo por gente, eu nunca consegui dormir sem orar. Teve fases da minha vida que eu fiquei mais afastada de Deus e Ele me preparou para esse momento. Há 2, 3 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, eu fui começando a me reconectar cada vez mais. E hoje, sim, hoje eu entendo aquelas velhinhas que andam com o terço na mão, sabe? Que antes eu falava assim, gente, como elas rezam tanto? Como é que pode? Eu rezo o dia inteiro, sabe? Eu tô dirigindo e é uma conversa, sabe? Deus, Pai, muitas vezes converso com Nossa Senhora, Mãe, muitas vezes pedindo ajuda, força, né? Força mesmo, para passar pelos dias ruins. Eu falo que o lema dessa minha fase é força, foco e fé, porque é força para passar, foco que vai acabar e fé para conseguir me manter em pé. Porque assim,
muitas vezes dá vontade de desistir. Então eu entendo as pessoas que passaram pelo câncer e desistiram, assim, ficam na cama e falaram, não vou mais tomar quimioterapia, porque realmente chega um dia que você fala assim, eu não quero mais receber esse medicamento, tipo, me destrói por dentro. Só que eu tentei levar sempre de uma maneira mais leve. No início de tudo, como eu dou nome a tudo, né? O meu catéter eu batizei de Seu Caetano. Então eu e o Seu Caetano conversamos horrores. Sempre converso com ele, vamos receber a Dona Quiméria, que é a minha quimioterapia. Então eu sempre, e na primeira quimioterapia, quando teve esse encontro de Dona Quiméria e Seu Caetano, eu olhei assim, que a primeira vez quem foi comigo foi minha mãe, eu falei, mãe, eles se apaixonaram. Aí minha mãe, quem? Aí eu falei, a Quiméria e o Caetano. Aí minha mãe, tipo, como assim? Quem? Aí eu, o Seu Caetano, mãe, e a Quiméria, eles estão bailando. Tipo assim, eu senti uma valsa entrando no meu corpo, sabe? Assim, então toda vez eu ia, quando ia começar a quimio, pegava meu tercinho, orava e falava assim, que seja mais uma valsa de luz. Mais uma valsa de luz. Então eu via sempre um casalzinho entrando, sabe, no meu corpo, passando pelo tutu, jogando luz no tutu, e a cada vez que chegava no tutu eu sentia uma luzinha saindo. Uma luzinha, entrando a valsa e saindo uma luzinha. Por esse lado mesmo, que é onde estava o tumor, sabe? Então, assim, foram maneiras que, eu não sei, minha imaginação é ótima, meu primo até falou, você pode fazer roteiros de filmes e livros, porque você é ótimo em criar roteiros. E sempre foi uma conversa, eu sempre pedi, Dona Quiméria, entre, faça o seu serviço, mas que o ruim também não permaneça por muito tempo. Que as minhas células boas, né, elas não sofram tanto com a sua vinda, porque esse é o grande problema, né? Mata células boas e células ruins. Então, o nosso organismo sente muito. A quimioterapia passa pelo corpo inteiro. Então, assim, eu, de alguma forma ou outra, isso foi me ajudando a... Cara, eu tô afim de ir pra quimioterapia, eu falo, putz, mas a Quiméria e o Caetano estão com saudade, eles têm que se ver. Já deu na hora. E aí, quando passou pra quimio vermelha, eu falo assim, gente, não é mais uma valsa, eu ainda vou descobrir o ritmo, porque é um ritmo bem mais intenso. E aí eu falo que a quimio vermelha é uma milonga, que é uma dança boa de dançar, eu amo dançar milonga, mas ela é uma dança intensa, é uma dança que cansa, é uma dança que você precisa ter uma conexão muito forte com o seu par, não é com qualquer pessoa que você consegue dançar milonga. Então, é isso, graças a Deus falta uma sessão de quimio só, que é agora dia 7 de novembro, então Seu Caetano e Dona Quiméria irão se despedir. E em dezembro eu faço a cirurgia. Então, assim, uma outra questão do câncer que muitas pessoas ficam na dúvida, falam, nossa, mas você fez 16 sessões de quimioterapia, vai precisar da cirurgia? No meu caso vai, eu vou ter que retirar as 2 mamas, então eu vou fazer o que chama de mastectomia bilateral total, vou retirar 100%, só que pela localização que o tutu estava, porque ele não está mais, eu vou poder manter o mamilo e a auréola do peito, né, do meu seio mesmo. Então vai manter a pele e a auréola vai tirar toda a glândula mamária. Então, dúvidas que às vezes me perguntam, eu vou falando que eu vou lembrando. Sim. Mas já põe o silicone logo na hora? Põe, tá? Já entra na sala de cirurgia com a prótese. O que vai definir se já vai pôr o silicone ou o que chama de expansor, que é para ir expandindo aos poucos, vai ser o quanto de pele eu vou ter, se a minha pele vai estar muito fina, se não vai. Porque às vezes a pele, como tira a glândula e eu tenho um seio pequeno, o que eles chamam de retalho de pele fica muito fininho. E se você já colocar a prótese de uma vez, pode ocorrer de romper ponto, né? Então, assim, eu vou acordar da cirurgia sem saber se eu tô com expansor ou prótese. Uhum. E o porquê das 2 mamas. Primeiro, a mama na qual eu tive o tumor, eu tive um tumor chamado triplo negativo, tá? Ele é o tumor mais agressivo e mais invasivo de todos os cânceres de mamas conhecidos. Então, hoje são basicamente 4 tipos de câncer de mamas conhecidos. O triplo negativo é o que tem o tratamento mais forte. Então, dos outros, a quimioterapia que eu tô fazendo é a mais forte, é o protocolo mais forte.
E a finalização do tratamento é, de fato, a retirada da mama. O porquê que não retira antes? Esse tipo de câncer, ele até hoje não se tem exatamente, a medicina ainda não descobriu exatamente o que alimenta essa célula. Os outros 3 tipos são mais voltados para a parte hormonal. Então, sabe-se que é uma questão hormonal que alimenta as células cancerígenas. No geral, assim, até os médicos oncologistas que estiverem me ouvindo, me desculpem se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu estou tentando passar o que os médicos me passaram, assim, de uma maneira mais menos técnica, né? Sim. Então, o triplo negativo, pelo fato de ainda não saber exatamente o que alimenta a célula, você precisa ter o tumor para ver se a quimioterapia está sendo efetiva. Então, a cada vez que eu ia no meu oncologista, antes de fazer uma quimioterapia, ele fazia o exame físico, eles têm uma reguinha que ele mede, e a passar do tempo, ele foi ficando cada vez menorzinho. Até que hoje ele tá num tamanho que não dá para medir, ou ele não tá mais. Aí a gente só vai saber no exame de imagem. Então, é por isso que é como se você precisasse ali do marcador para saber se a quimio está acontecendo. Porque o triplo negativo, existem vários tipos de triplo negativo. Então, existem casos que essa quimioterapia que eu fiz não é efetiva. Então, se o tumor não está diminuindo, a gente tem que mudar de estratégia. E aí, assim, eu fiz um exame chamado PET scan, que é para ver se tinha metástase no corpo. Graças a Deus eu não tive nenhuma. Mas isso não quer dizer que eu não tenha células cancerígenas espalhadas pelo corpo. Porque para você ver uma metástase, para você ter 1 centímetro de tumor, você precisa ir de milhares de células. Então, 1 ou 2 ou 3 ou 100, 200 células espalhadas pelo corpo, nenhum exame de imagem detecta. Então, eu preciso saber se a quimioterapia está sendo efetiva para ela matar essas células onde quer que elas estejam no corpo. Porque elas podem estar começando a se instalar em algum outro lugar. Então, é por isso que no meu caso a cirurgia é depois. E o tratamento ainda do triplo negativo, os estudos, né, que tem para esse tratamento, ainda é a retirada da mama na qual você teve o tumor, mesmo ele desaparecendo. Principalmente pelo fato da agressividade e o tanto que ele é invasivo. E aí o porquê a outra mama, né, contralateral, a mama direita? Por 2 motivos. Primeiro, é uma questão preventiva, né? As chances, existem estudos que mostram que as mulheres que tiveram triplo negativo e mantiveram a mama contralateral, o tumor voltou na outra mama, tá? Então é uma prevenção para evitar que eu tenha isso de novo. E um segundo motivo, eu tenho uma mutação genética chamada BRCA1. Então o que é isso? Quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, triplo negativo, aos 32 anos de idade, os médicos na hora já pensaram em mutação genética, porque esse é um tipo de câncer mais comum em mulheres acima de 70 anos, e eu sou muito jovem para ter ele, e não tenho uma vida estressante, não fumo, não bebo horrores, sou uma pessoa teoricamente saudável, me alimento bem, faço exercício físico, tal e tal. Então eu fui encaminhada para uma especialidade chamada oncogenética, que ela faz um mapeamento da sua família para entender da onde pode ter vindo o câncer, porque querendo ou não, o câncer é hereditário. Então, eu fui nessa especialidade, então ela faz uma árvore da sua família toda, de pai e mãe, entende todo mundo que teve câncer, quem faleceu disso. Teve alguém com câncer? Quem não faleceu. Família? Na minha família, por parte de pai, tem a minha madrinha, minha tia, irmã do meu pai, que teve câncer de bexiga, mas que é um câncer que não tem muita relação com o de mama, que ela teve 2 vezes, inclusive, voltou, mas hoje ela é curada, já fazem 20 anos que ela teve o diagnóstico de cura. E por parte de mãe, o meu avô teve câncer de intestino, só que foi um caso também bem isolado, na época ele fez a cirurgia, não precisou de quimioterapia e viveu 17 anos depois de ter tido câncer. Hoje ele já faleceu, mas não faleceu de câncer. E aí, assim, vamos dizer, das nossas famílias, assim, de vô e vó, são as únicas questões. Porém, por parte da minha mãe, ela teve primas, né, que faleceram de câncer de ovário, acho que 5 ou 4 primas, e primos que faleceram de câncer de pâncreas, que é a mesma mutação genética do câncer de mama.
Então, quando a gente trouxe isso para a médica, ela falou, olha, provavelmente, se você, né, for mutada geneticamente, é bem provável que seja da família da sua mãe, pelo histórico. E aí eu fiz o exame de genética, ele é um exame de sangue, muito tranquilo, só coleta o sangue. É um laboratório nos Estados Unidos que faz. E aí eles fazem um mapeamento genético de 120 genes, aproximadamente, que são os genes já conhecidos para o desenvolvimento de câncer. E aí chegou o resultado e realmente deu uma mutação genética para BRCA1, que é o nome do gene. E o que isso significa? Isso significa que, como mulher, ao invés de ter 5% de chance de ter câncer de mama, aumenta para 60%. E além do câncer de mama, ele predispõe câncer de ovário, câncer de trompas, câncer de útero, câncer de pele, câncer de mama e câncer no olho, no fundo do olho, que também é um melanoma, é tipo um câncer de pele, mas é no olho. Uhum. Então, assim, é uma nova vida daqui pra frente, porque eu já tive, então a chance de ter de novo é maior de quem nunca teve, e pra sempre ficar fazendo exames periódicos. Então, por que retirada da segunda mama? Porque já tem a chance de ter na mama seguinte pelo tipo de câncer, e eu sou mutada geneticamente. Então, assim, se eu quisesse manter a mama direita para quando eu tiver filho amamentar, os médicos falaram, a gente espera e tira lá na frente. Mas eu falei, não, tira logo, não quero passar por essa cirurgia mais de uma vez. Quando eu tiver meus filhos, existe fórmula, existe mamadeira, existe leite de vaca, existe leite de cabra, existe pessoas que estão amamentando, que podem me doar leite materno. Então, é por prevenção das duas. E as outras coisas, né? Como eu não tive filhos, não tenho filhos ainda e tenho vontade de ter, eu tive que fazer o congelamento de óvulos. Então, essa é uma outra questão que eu tive que correr atrás antes de começar a quimioterapia. Porque a quimioterapia pode causar a falência dos ovários. Então, eu estou real, oficial em menopausa durante a quimioterapia. E mulheres, quem não passou pela menopausa, se prepare. O tal do calorão é horrível. Menina do céu. É um calor assim, que nem as mulheres que estão na menopausa falam, o calor da menopausa é desse jeito. Então, assim, pessoas que fizeram quimioterapia, mulheres, 45% geralmente volta o ciclo reprodutivo normal e 55% não. Então, eu não sei se eu vou voltar da menopausa ou não. Então, na dúvida, eu congelei os óvulos pensando em ter filhos no futuro. Uhum. E aí, se eu quiser tentar ter filhos natural, tudo mais, eu continuo aí, eu tenho aí até uns 37 anos para poder fazer isso tudo de forma natural. Mas os médicos indicaram que até os 38, no máximo 40, eu esteja retirando ovários, trompas e útero para evitar o câncer de ovário. Uhum. Porque o câncer de ovário ele é muito mais agressivo que o câncer de mamas. Então, mulheres, façam prevenção também. Falem com seus ginecologistas, porque o exame para você ver os ovários, ele é um exame específico com contraste. Porque quando você detecta o câncer no ovário, geralmente o órgão todo já está comprometido. Não é igual na mama que você consegue ver o nódulo. Sim. E tal. A medicina ainda não encontrou um exame efetivo para você detectar o câncer dos ovários no início. E muitas vezes quando encontra o câncer de útero é porque ele já muitas vezes iniciou no ovário. Uhum. Então uma médica minha falou também que existem estudos que mostram que na verdade esse câncer começa nas trompas, migra pro ovário ou migra pro útero. Então, assim, são decisões que eu vou ter que ir fazendo ao longo do tempo, né? Entreguei nas mãos de Deus isso. Minha parte eu fiz, os meninos eu falo, estão lá congelados. Vamos ver se eu vou precisar utilizar eles, vamos ver se vai vir de forma natural. Mas não é algo que eu tô botando pressa, sabe? Se for pra ser, vai ser, no momento que tiver que ser. Então, assim, por trás do tratamento da quimioterapia tem muita coisa que a gente tem que ir atrás, sabe? Psiquiatra, psicólogo, para acompanhamento psicológico é muito importante. Eu já fazia terapia, então eu continuei com as terapias. Senti a necessidade agora, mais no final, de ir no psiquiatra, então eu tô tomando medicação para me ajudar nessa fase. Tô tomando um antidepressivo porque essa reta final não tá sendo fácil, realmente, sabe?
A quimio vermelha é muito pesada. Eu tô sempre tentando pensar assim, ai, falta só uma, mas eu confesso que tem dias que eu falo assim, ai meu Deus, ainda tenho que tomar uma, sabe? Porque é muito ruim, é muito ruim. Uhum. E ainda passar pela cirurgia, eu nunca fiz nenhuma cirurgia na vida, nunca tive vontade de pôr silicone, então assim, eu vou falar, ai meu Deus, agora eu vou ter um seio de silicone, nunca foi uma vontade minha, mas graças a Deus tem esse recurso, né? Então, e o que eu falo assim, para as pessoas que por um acaso estão passando por isso, ou por um acaso venham a passar por isso, uma frase que veio na minha cabeça uma vez que eu gosto muito existe muita vida além do tratamento. Então, assim, o câncer, eu falo, ele tomou um espaço na minha agenda, ele é um check do dia. Fiz as coisas do tutu, tipo, ok, é químio, tem que tomar remédio tal hora, tem que ir no médico disso, daquilo, virou uma rotina. Mas ele não virou o centro da minha vida. Eu continuei trabalhando, eu continuei indo pra academia. Na primeira fase eu tava indo pro crossfit, na segunda fase eu tô indo pra yoga. Eu falo assim, fui dos extremos, né? E então, o que eu posso dizer, se eu puder dizer, né, as pessoas, por quem passou por isso, por um tratamento tão agressivo, não deixe ele ser o centro, né? Não faça, eu tenho um podcast que eu gosto muito de ouvir, que a pessoa fala assim, não faça dos seus gigantes o seu devocional, né? Então, o meu devocional diário é a Deus. Todos os dias, eu não levanto da cama sem ouvir meu devocional, sem ler o dia, eu tenho aqueles livrinhos que cada dia tem uma passagem. Sim. Eu escuto um podcast que eu gosto muito que chama Café com Deus Pai. Então, o meu devocional não virou o câncer. O meu devocional continua sendo Deus, continua sendo a minha vida, continua sendo a minha projeção de vida. Então, não faça dos seus gigantes, isso serve para qualquer coisa, o seu devocional. Deixe ele ali, né? A gente tem muitos problemas na vida, mas não faça do problema o seu foco. E quando a gente tira o problema do foco, as coisas se organizam para aquele problema ser resolvido. Então, assim, eu nunca coloquei o câncer como foco do meu dia a dia. Nunca. E as coisas foram acontecendo. O tratamento está dando super certo. Eu, graças a Deus, consegui congelar os óvulos. Eu tinha uma única chance. E existem mulheres que fazem 4, 5 protocolos e não conseguem coletar. Eu fiz um único protocolo, coletei 14 óvulos. E foi assim, meus médicos falaram, Rafaela, a gente tem uma chance. Eu falei, não, vai dar certo. Se for pra ser, vai ser. E deu. Então, assim, ele nunca foi o foco da minha vida. Desde que eu descobri. Ele sempre foi só mais uma pauta no meu dia. E as conversas com o Tutu me fizeram, assim, crescer muito, sabe? Entender muito. Entender que não adianta a gente ficar presa no que passou. As portas, que eu falei, janelas se fecham para portas se abrirem. O câncer me trouxe muitas portas, muitas coisas. Aprendi muito com tudo isso. E não adianta também a gente ficar fazendo 1000 planejamentos pro futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tinha um planejamento para 2023 totalmente diferente. E ele foi mudado em questão de 10 dias. Porque eu tive que reorganizar tudo, porque a prioridade era o meu tratamento. Eu não coloquei o câncer como foco da minha vida, mas também fui tratá-lo, né? A minha prioridade era tratá-lo. Mas ele não virou o motivo da minha vida, não. O motivo da minha vida continua querendo crescer minha empresa, querendo no futuro formar uma família, querendo viajar, querendo conhecer o mundo, querendo conhecer as coisas. E eu acho que isso me ajudou a passar por isso de uma maneira mais fácil. Muito. Nossa, Rafa, muito linda, eu me emocionei. Achei lindíssima a forma que você falou sobre isso, a forma que você enxergou toda a situação e principalmente a fé, que você nunca duvidou desde o início. Com certeza. Essa conexão do seu anjo da guarda de soprar essa informação e o tempo todo você ali conectada com o seu propósito, conectada com Deus. Você fala da dança, Rafa, sério, achei lindo demais. E eu tenho certeza que você acreditar nisso, você ter certeza de que você seria curada, é o que com certeza vai trazer a cura pra você.
Então, Sim. nossa, Rafa, assim, que lindo. Fico muito feliz de você ter compartilhado com a gente. Eu que agradeço poder muito falar feliz. um pouquinho da minha história. E pra mim, assim, eu acho que não só você trazer essa parte profissional que inspira as mulheres, né, a continuarem no agro, a terem sua carreira, a empreender no agro, mas também essa parte pessoal, essa lição de vida, né, o sentido de tudo. Foi um podcast pra mim Que bom, maravilhoso. Fico muito feliz, assim, agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha vida pessoal e profissional. E também, assim, poder ajudar de alguma forma, sabe? Sim. Eu sinto que a minha missão, assim, eu sinto que com o câncer existia uma missão de ajudar mais as pessoas, sabe? Então, trazer um pouquinho do que eu vivi, da forma, eu sinto que eu consigo levar para outras pessoas, assim, cara, dá pra viver com qualquer problema que você tiver, sabe? Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder trazer isso pra mim. Fiquei muito, muito, muito feliz mesmo de ser convidada. Bom, Rafa, comprei Gente, esse buquê pra você, obrigada. pra te homenagear. Ai, que lindo! Pela mulher inspiradora que você é. Rosa. Cor de rosa. Eu amei. E rosa é minha cor preferida, até que a minha marca é rosa, né? E aqui, ó, minha mãe mandou entregar pra você um Ai, presente. gente, obrigada. Deixa eu abrir. Gente, que lindo! Ai, é a mesma cor, pelo menos. É a mesma cor. Que eu falei que eu achei linda. Ela pintou a mão, Nossa Senhora pra te proteger ainda mais, te abençoar. Gente, que coisa maravilhosa. Ai, muito obrigada. Agradeço a ela. Rafa, gente, que lindo. Que bom que você gostou. E eu quero dizer assim, em nome da minha família, em nome de todo mundo ali do PADEF, que nós somos uma grande família e que a gente tá aqui por você sempre. A gente tem muito orgulho da mulher que você é, da mulher que você se tornou. Obrigada. E da vencedora que você é. Obrigada. Eu Rafa. que agradeço. Muito isso, obrigada. Gente. Esse foi o nosso podcast, muito emocionante. Segurei aqui horrores no ficar chorando. Obrigada por terem assistido, né? Obrigada, Rafa, por ter participado. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Obrigada.